Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Léo. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e a ser muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos trazer aqui uma análise bíblica, uma reflexão bíblica bem relevante, que eu tenho certeza que irá abençoar a sua vida e a vida das pessoas pelas quais você irá compartilhar esse conteúdo. Tenho certeza que após esse vídeo, a sua fé será fortalecida por Deus. No vídeo de hoje, nós vamos dar início, a uma série de 3 capítulos, de 3 vídeos sequenciais, falando sobre a diferença entre a salvação da alma da pessoa no último instante, no último suspiro, no último fôlego de vida, ao findar da vida ali, a pessoa está perdendo a vida, está morrendo e Jesus a salva, tá? A salvação que se dá no último fôlego, no último momento de fôlego de vida, e a salvação que se dá no arrebatamento, na volta do Senhor Jesus. Um tema extremamente relevante, extremamente impactante, que eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé e a fé das pessoas que você irá compartilhar esse conteúdo. E por se tratar de um tema tão relevante, nós vamos fazer uma análise bem minuciosa. E para que o vídeo não seja um vídeo muito grande e que também tenha uma maior compreensão sobre tais informações que são extremamente valiosas, nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Bom, podemos pegar como exemplo que difere entre a salvação no último fôlego de vida da pessoa e a salvação no arrebatamento, como por exemplo a volta de Cristo, que irá arrebatar sua igreja. Nós vamos pegar aqui 2 exemplos, ok? 2 exemplos bíblicos que tipificam tais manifestações de Deus, manifestações de salvação da parte de Deus para com o ser humano. Obviamente, eu não vou estar aqui, esse estudo não vai estar focado inicialmente sobre a eternidade sem Deus. Isso aí é um assunto que nós vamos desenvolver, ok? O tema principal é a eternidade com Deus e, consequentemente, nós vamos falar sobre também a eternidade sem Deus. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, porque no vídeo de hoje vamos dar início falando sobre a eternidade com Deus. E como eu mencionei, esses 2 exemplos que tipificam diferentes situações com o mesmo objetivo, a salvação eterna. Podemos lembrar no momento que o Senhor Jesus foi crucificado na cruz, ele se sacrificou, ele permitiu se sacrificar para que possamos ter a oportunidade de salvação. Como a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Bênção é favor não merecido. Não merecemos ser salvos, tá? Não merecemos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Naquele momento que o Senhor Jesus estava na cruz, podemos lembrar que havia 2 pessoas também sendo crucificadas na cruz ao lado do Senhor Jesus. Um estava à sua direita e o outro à sua esquerda. Eram 2 pessoas, como a Bíblia relata, malfeitores, ou seja, pessoas que cometeram crimes. E esses crimes resultaram naquela situação, ou seja, essas 2 pessoas elas estavam sendo condenadas
colhendo, obviamente, o fruto de suas ações. Mas entre elas havia uma pessoa que estava sendo condenada, crucificada injustamente, porque essa pessoa era inocente, é inocente, que é o Senhor Jesus. Uma tamanha injustiça da parte do homem para com Deus, mas tamanha também misericórdia da parte de Deus para com o homem, não é mesmo? Abra sua Bíblia no capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Lucas 23, está aqui no versículo 39, a partir do versículo 39, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Das pessoas que estavam sendo crucificadas ali, né, ao lado do Senhor Jesus, ele blasfemava, ele desdenhava. Você veja, né? O sujeito está ali morrendo, o sujeito está ali numa situação onde ele está perdendo a vida, o sujeito está ali numa situação onde ele está sofrendo, perto de morrer, e mesmo assim, tamanha prepotência, arrogância e, né, cometendo ali a sua blasfêmia, desdenhando, debochando, desrespeitando ao Senhor Jesus. Olha isso. O sujeito estava ali morrendo ao lado de Cristo, e mesmo assim, se mantinha ali arrogante, né? E blasfemando contra Deus. Assim são muitas pessoas. Ela está no fundo do poço, a pessoa está ali sofrendo, né? Está ali sofrendo, mas continua altiva, arrogante, né? E você fala de Jesus para ela e ela continua ali resistindo a Deus. E muitas das vezes até acabam debochando, desdenhando, desmerecendo. Você veja, analise bem as palavras daquele homem para o Senhor Jesus. Veja a fala daquele homem para o Senhor Jesus. Olha o que ele diz. Eu vou repetir aqui o que está escrito no versículo 39 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, blasfemava de Cristo, debochava de Cristo, afrontava Cristo, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Quer dizer, desmerecendo, descredibilizando, né? É o que acontece nos dias de hoje, né? As pessoas, elas fazem um pré-julgamento, elas julgam por tudo aquilo que elas estão vendo. Elas estão vendo ali, esse sujeito, ele estava vendo ali a situação do Senhor Jesus, estava ali na cruz, sendo crucificado junto com aquele homem, e ele ainda debochou de Cristo, né? Desdenhou. Assim é o que acontece também, né? Você não é da igreja? Olha, mas poxa vida, você é da igreja, mas você está ali com o mesmo problema que eu, que não sou da igreja. Então por que eu vou para a igreja? Que tipo de crente é você que está ali vivendo uma situação semelhante ou até pior do que a minha? Não é isso? Não é verdade? Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, elas fazem essa comparação. Por quê? Porque elas se baseiam diante ao que os olhos dela conseguem enxergar. Não se baseiam conforme a fé delas consegue acreditar. Então o julgamento é por aqui, pelos olhos. As pessoas olham e julgam. Ora, meu querido, o servo de Deus, o sol, a luz do sol, ela brilha tanto para aqueles que servem a Deus como para aqueles que não servem a Deus. O sol, ele ilumina
tanto para justos como também para injustos. Então todos nós, seres humanos, estamos sujeitos às situações, sujeitos às adversidades dessa vida. Mas sabe qual a diferença? Sabe qual a diferença? A diferença é que em meio ao caos das adversidades da vida, aqueles que servem a Deus, eles conseguem ter uma segurança na sua fé diante das adversidades da vida. Mesmo quando todas as circunstâncias não são favoráveis, mas se aquele sujeito ele é um servo de Deus, ele consegue ter uma segurança na fé em meio às tempestades. E essa segurança na fé, só o servo de Deus que consegue ter. Ao contrário, as pessoas que não servem a Deus, que às vezes estão naquela mesma tempestade, naquela mesma situação, elas se desesperam. Elas não conseguem ter uma segurança na fé delas. Por quê? Porque elas não servem a Deus. Elas não são servas de Deus. E você veja que o sujeito ali, morrendo, ele debochava do Senhor Jesus. Meu querido, tão importante quanto conhecer uma pessoa, tão importante quanto conhecer uma pessoa é reconhecer a pessoa. Eu já falei isso aqui sobre, por exemplo, o povo de Israel. Eles não reconheciam o Senhor Jesus, como não reconhecem o Senhor Jesus, como seu Salvador. Eles têm a Cristo como apenas um profeta, mas eles não têm a Cristo como uma referência, como o próprio Deus. Eles têm a referência de Cristo como um profeta, não como Deus. Por quê? Porque a forma que o Senhor Jesus ele veio, foi muito simples para eles, no entendimento deles, diante aos olhos deles. Jesus não veio como um herói, enfim. Não, o Senhor Jesus ele veio de forma simples. É assim que Deus se manifesta. Deus se manifesta através da simplicidade, não da exuberância. E o ser humano ele está acostumado a querer ser impressionado visualmente. E olha que eu digo isso, tá? Não só no caráter de pastor, mas também no caráter de um profissional de audiovisual e de marketing. As pessoas elas querem ser impressionadas, elas querem ver algo que venha impactar elas, Quer dizer, elas dão muita vazão às ilusões. Por isso que o diabo consegue enganar muitas pessoas, porque elas se deixam guiar pelo que os olhos delas vê. E muitas das vezes, na grande maioria das coisas, muitas coisas que estão diante dos nossos olhos não significa que aquilo que está diante dos seus olhos, dos meus olhos, realmente seja algo factual, algo real. Muitas das vezes é apenas uma miragem no deserto. Então, como diz aqui no versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você veja que esse homem, esse malfeitor, que com essas palavras ele desdenhou a Cristo, desdenhou de Cristo, ele não reconheceu a Cristo como seu Salvador, porque tão ruim, como eu disse, tão ruim quanto não conhecer é não reconhecer. E quando você não reconhece a Cristo, quando você, por exemplo, não reconhece uma pessoa,
você acaba meio que descredibilizando aquela pessoa, descaracterizando aquela pessoa. Foi o que esse homem fez. O Senhor Jesus ainda foi submetido a esse tipo de humilhação. Enquanto esse homem, um dos malfeitores, enquanto esse homem ele não reconhecia Cristo, o outro veio a reconhecer a Cristo. E diz assim no versículo 40, respondendo, porém, o outro malfeitor, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Alguns estudiosos dizem, alguns estudiosos afirmam que o nome desse malfeitor que se entregou a Cristo, que foi salvo, o nome dele era Dimas. Então vamos nos referir a esse nome, tá? Para diferenciar, para ilustrar aqui a nossa didática. Enquanto um malfeitor ele não reconhecia a Cristo, outro, que seria o Dimas, reconheceu a Cristo. Mas antes de reconhecer a Cristo, primeiro nós temos que reconhecer os nossos próprios erros. E Dimas ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu seus pecados, seus erros, ele reconheceu que as consequências dos seus pecados resultaram naquela situação que ele se encontrava, à beira da morte, à beira de perder a vida. E ele ainda repreende o outro malfeitor, dizendo: poxa, você está aí morrendo, você não teme a Deus? Nós estamos aqui nessa situação por consequência dos nossos pecados, por culpa nossa. Mas ele está aqui porque ele está aqui, mas ele é inocente, ele está aqui sendo injustiçado. E aí ele se dirige a Cristo e pede a Cristo que Cristo venha lembrar dele. E Jesus, ele diz: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E a salvação que se manifestou a esse homem da parte do Senhor Jesus foi nos últimos momentos de fôlego de vida daquele homem. Ele reconheceu a Cristo. Enquanto o outro malfeitor não reconhecia Cristo, e como eu disse, quando você não reconhece uma pessoa, você descredibiliza aquela pessoa. Mas quando você faz o contrário, quando você reconhece, então você credibiliza, você valoriza. Quando você reconhece. É como eu dei o exemplo do profissional lá no trabalho dele, que se dedica horas e horas de trabalho, mas todo o seu esforço não é reconhecido. Isso traz frustração. As pessoas até conhecem o sujeito, sabe que ele é um bom trabalhador, sabe que ele se esforça ao máximo, mas o patrão dele sabe que ele é bom profissional, que ele se esforça, que ele dá o melhor dele, mas mesmo assim o patrão dele não o reconhece. Então isso proporciona uma sensação de injustiça, de frustração, porque quando não há um reconhecimento, então o que há é um desmerecimento. Foi o que o Senhor Jesus submeteu. Foi o que aquele homem fez, que estava ao lado de Cristo sendo crucificado, aquele malfeitor. Ele não reconheceu a Cristo. Porém, o outro malfeitor, Dimas,
Ele reconheceu a Cristo. Ele reconheceu a Cristo. Mas para você reconhecer a Cristo, primeiro você tem que reconhecer a si mesmo. Reconhecer que, muitas das vezes, a situação que você vive são apenas consequências do que você faz. Ele reconheceu seus pecados, seus próprios pecados, seus próprios erros. Ele reconheceu seus pecados. E depois, logo em seguida, ele reconheceu que Cristo era o único que poderia perdoar os seus pecados e salvá-lo. E aí ele reconheceu a Cristo. É como eu disse, a pessoa que se afasta da igreja, ela conhece a palavra, conheceu a Cristo e se afastou da presença de Deus, é como se ela estivesse ali não reconhecendo a Deus. Ela se afastou da presença de Deus, então é como se ela não estivesse reconhecendo a Cristo. Ela chegou até um dia a conhecer, mas atualmente ela não reconhece. E quando ela volta para Cristo, ela reconhece seus pecados, seus erros, pede perdão e se volta para Cristo e reconhece que Cristo é a única solução, a única salvação, e Cristo a perdoa e a salva. Foi o que aquele homem fez. Ele viveu uma vida toda longe da vontade de Deus, mas ele fez aquilo que é o principal que todos devem fazer para ter a salvação que veio de Deus, que é reconhecer a Cristo. Mas antes, primeiro precisamos reconhecer os nossos próprios erros. Deus te abençoe e até uma próxima.